Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos! Como é bom estar com você hoje aqui nessa tarde deliciosa para um bate-papo especial. Você que está sempre presente, acompanhando o programa Plenitude, que faz companhia para a gente às tardes de segundas-feiras. Então, hoje nós teremos um programa gostoso, porque está aí chegando o Dia dos Pais. E nós vamos falar sobre isso, exatamente como que é o relacionamento dos pais com seus filhos, como é a interação, a educação dos pais, qual a importância da figura pai para as crianças, para os jovens, se isso tem alguma mudança na vida ou não. E o que é que está acontecendo, né, nesse campo onde os filhos estão mais ocupados com redes sociais, com internet e pouco relacionamento com os pais. Ou muitos pais se relacionando muito pela rede social, porém deixando de se relacionar com os seus filhos. Então, para falar sobre isso hoje, o convidado da nossa tarde é Ricardo Cury. Ele é psicólogo, palestrante e vem aqui bater um papo gostoso e falar da experiência dele como pai. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente, Ricardo. É um prazer estar aqui, Iraci, mais uma vez. E hoje o tema promete paternidade. Está chegando o Dia dos Pais. Então tem muita coisa para a gente desenvolver aqui. É um assunto pertinente, atual e muito próximo de muita gente aí que está em casa, vai se identificar com as coisas que a gente vai falar por aqui. Então preste atenção. A gente vai trazer aqui umas perguntinhas assim, bem apropriadas para a situação. Ricardo, qual é o papel da paternidade para o desenvolvimento das crianças? Falo muito da mãe. Falo muito da mãe. A mãe, porque a mãe. Peraí, e o pai nessa história? Como é que funciona? O pai é uma figura muito importante. Talvez não ali, quando o neném acaba de nascer, né? A figura do pai, nesse momento do nascimento da criança, é mais de estar colaborando com a mãe, ajudando a mãe ali na amamentação, nos cuidados gerais da criança, trocar fralda, dar banho. Todas essas coisas, o pai tem que estar presente como mesmo um grande parceiro da mãe. Mas vai chegando o momento, quando a criança vai crescendo mais um pouco e tal, e vai já fazendo prova na escola, vai tendo outros tipos de responsabilidade na infância, e depois na pré-adolescência, na adolescência, e o pai, ele tem que aparecer. A figura do pai, tanto para os meninos como para as meninas, é muito importante. E esse pai, ele tem um papel mesmo de quê? Qual é o papel principal? De conduzir esses jovens que sempre foram ali criados dentro de casa e apresentar uma vida fora. Eles que introduzem os jovens, as crianças, os adolescentes, principalmente, para o mundo como ele é, digamos assim, lá fora. Que Sim. Tem diferenças, tem violências, tem desigualdades, tem responsabilidades que a gente vai ter que ir adquirindo desde cedo e limites. Então, eu vejo muito a imagem do pai como assim, uma pessoa que impõe também as regras do jogo, as regras do que até onde o adolescente pode ir. E essa imagem, ela é preparada desde cedo para quando a pessoa se tornar um adulto, ele ter uma noção da sua própria responsabilidade e de como que ele deve agir no mundo. Então, o pai presente, por isso que é importante, paternidade é presença. A gente não pode pensar que o pai é só botar o filho no mundo. E nem ser só o provedor, né? Não, está longe disso, pelo contrário. Pai é ali, é o dia a dia, é saber ouvir o que está acontecendo, entender
E as crianças, elas querem o quê? Fazer várias coisas. Por elas, elas fazem de tudo, fazem o que elas querem. E o pai fala não. Então, essa voz paterna de colocar os limites, eu acho que assim, é o grande desafio do pai. Porque as crianças vão criando também argumentos, estratégias para tentar sempre convencer do contrário. Fazendo joguinho Joguinho, tentando colocar emocional. às vezes o pai contra a mãe para ver quem é que cede primeiro. Então é muito É... fácil, às vezes, não, minha mãe não deixou, mas eu vou lá ver com meu pai se eu negocio com Ah, ele. mas meu pai deixa, Meu né? pai deixa. E É, aí gera problemas para o casal e para a família como um todo. com certeza, com certeza. Mesmo porque a criança vê que não tendo ali aquela união, né, que a parte do outro está desautorizando quem já deu uma resposta no momento ali que precisava, que queria fazer alguma coisa, né? E quando Exatamente. começa a desautorizar, aí eles começam a utilizar isso, né? Exatamente. A criança, ela é muito esperta. Ela é uma esponja, ela capta tudo no ar, que é falado dentro de casa, ela aprende muito rápido e ela entende quais são as brechas que ela tem para entrar no pai ou entrar na mãe e tentar mudar o que eles têm como autoridade para benefício próprio. Então, assim, eu quero descer para o parquinho tarde da noite. Não, você não pode descer, porque você tem que acordar cedo da manhã e não sei o quê. Não, mas o meu amiguinho do outro apartamento, ele pode, a mãe dele deixa, eles são ótimos, eu queria tanto morar na casa deles, porque eles deixam fazer tudo, e vocês são chatos, vocês não deixam. Aí numa dessas aí, às vezes também, o pai chega cansado do trabalho, estressado, e não quer mais ter que se apurrinhar com alguma coisa, acaba cedendo, sabe? Ah, então vai, e não me enche, né, a paciência. Mas é aí que começa os problemas, sabe? Parecem detalhes bobos, mas esses detalhes eles vão se avolumando e os desejos vão ficando mais complexos, mais bem elaborados. E aí, quem é que vai dar o limite na vida lá fora? É o chefe, às vezes é o parceiro no futuro, a parceira no futuro dessa criança que cresceu. As próprias leis da sociedade. Vão falar, meu amigo, você não pode ser assim. É É a verdade. polícia e por aí vai. A gente vai vendo outras formas de impedir as pessoas de realizarem somente o que elas querem. Porque muitas vezes a criança, o jovem, eles aprendem aquele macetezinho de como manipular, né, as situações entre o pai e a mãe para que ele se dê bem. Exato. Mas fora de casa, você não tem como ficar manipulando. A vida ensina com tapa na cara. Aprendeu, aprendeu, não Exatamente. aprendeu, né? É bem complicado. Muito melhor aprender dentro de E casa. eles começam bem cedinho com isso, né? Começa mesmo. Já de bebê de colo, a gente já percebe como eles já estão fazendo as manhas, né? Uhum, sem dúvida. É isso mesmo. É, por que muitos homens, quando se tornam pais, abandonam seus filhos e esposa? Olha só, uma realidade muito presente e frequente no nosso país. Como acontece, né? Isso. Ah, engravidou. Né? Pronto, e agora? Não, o problema é dela, eu vou me mandar. E deixa, às vezes, a moça grávida e desaparece. Como acontece isso hoje no nosso país? E parece que é uma coisa que sempre aconteceu, na verdade, em várias épocas, né? É o medo. Eu vejo isso como um ato mais de covardia, assim, da pessoa não entender. Primeiro, qual é o papel de você estar ali gerando um filho no mundo? Isso não é uma coisa só material, circunstancial. Muito pelo contrário. Sim. A gente estuda a doutrina, a gente vê como são feitos esses arranjos lá atrás, lá na erradicidade. Então, tem ali uma responsabilidade primordial. Quando a gente coloca um filho no mundo, e aí muda, sabe? As nossas responsabilidades, elas ganham outras proporções,
E a gente está ali zelando por aquela família que surgiu, a esposa, o filho, e tentando, de alguma forma, educar, passar o desenvolvimento não só moral, ético, mas também o ensino religioso, espiritual, para que a criança tenha algum tipo de formação. Então é muito fácil, né, Iraci? A gente chegar e falar: ah, não, engravidou? Ah, vai lá, aborta, ou tchau, não quero saber de você, Exato. sabe? E Porque, joga. como o filho é na barriga da mulher, né? Então é fácil. Olha só, você engravidou é um problema seu. Exatamente. Mas quem contribuiu? Quem fez? Ninguém faz filho sozinho. Opa! Né? Opa! Exatamente, Vamos lá. exatamente. E a gente vê realmente isso, principalmente agora que as meninas estão se tornando mães muito mais jovens. A gente vê uma quantidade enorme de casos de meninas com 11 anos, 12 anos, 10 anos, porque já tivemos, inclusive, no Instituto, menina de 10 para 11 anos, grávida. Quer dizer, é uma criança esperando outra. E o pai? Ah, o pai é um problema dela. É tipo assim, ela está grávida? Tá, então é um problema dela e da mãe dela e do pai dela, não meu. Mas não foi você que fez o filho? Não, ele engravidou porque engravidou, Exatamente. Como né? isso acontece? É um absurdo, né? São 9 meses para fugir, né, que ele tem para Exato. desaparecer do planeta. É. Mas a gente sabe que existe uma justiça por trás disso. E existem consequências muito sérias de Com pessoas que certeza. abandonam, são abandono. Uhum. Abandonam a esposa. Não importa a idade nesse momento, né? Se os dois estavam ali, como você falou, e aconteceu a situação, então, peraí, os dois são responsáveis. Perfeitamente. Qual a responsabilidade maior que você vê nesse âmbito que um pai deve ter com seu filho? Responsabilidade maior, a meu ver, é assim, como que eu penso, porque eu também sou pai, eu tenho uma visão muito ligada à espiritualidade em relação a filho, sabe? Eu imagino que a criança que chega numa família, ela antes de ser minha filha ou meu filho, ela é de Deus. Então recebo uma criatura divina em casa, de Deus. E o meu dever é devolvê-la para Deus. Em que sentido? Ele vai ter um momento comigo, de vários anos, na infância, na adolescência, na idade jovem adulta, mas eu estou preparando essa pessoa, esse indivíduo, para devolvê-lo para o Criador. Como? Ele vai ter que conhecer. Então, eu, como pai, busco ensinar, falar sobre Jesus, sobre os evangelhos, sobre Deus, sobre a doutrina espírita, para que essa pessoa tenha o quê? Ferramentas, armas para lidar com as circunstâncias da vida que vão acontecer. O mundo é atribulado, o mundo é dolorido, existe sofrimento, existem perdas, dificuldades, injustiças. Mas para onde eu vou recorrer? Eu tenho uma base, eu tenho uma referência que foi plantada em mim, lá na minha infância. E eu acho que esse é o maior papel, a maior obrigação hoje de um pai e até de uma mãe é essa. Que a gente vê a sociedade e como ela declina moralmente quando chega a determinada idade. Como as pessoas vão se perdendo nas ilusões, no jogo da vida, sabe? Na busca dos prazeres imediatos, nas satisfações momentâneas, circunstanciais. E aí vem um abismo pela frente. Uma Exato. queda, um vazio enorme, sabe? E que leva as pessoas à loucura, à depressão, ao suicídio, cada vez mais prematuro. Os pais, geralmente, quando começam a ensinar a religião, a mostrar à criança sobre Deus, sobre Jesus, sobre a grandiosidade disso, da criação, geralmente a criança, quando vai ficando mais grandinha, começa: ah, eu não quero, ah, eu não vou, não quero ir, não vou. Aí o pai vira e fala: não, tudo bem, ela não quer ir, não vai, não vamos. A minha pergunta:
Quando a criança fala que não quer ir na escola? Ela Os- vai. Ela tem que ir. Ah, tá aí, né? Aham. Então, qual deveria ser, né, a conduta do pai numa situação dessa? Conduzir, exercer o seu papel de autoridade. O pai e a mãe são autoridades sobre a criança. Se ela tem que ir para o curso de inglês, para a escola, para o futebol, para o balé, por que que a instituição religiosa, o centro espírita aqui, ele é facultativo, ele é opcional? E só vai quando quer e não vai quando não quer? Não, não é assim. Então existe o quê? Punho. Né? Alguém Exato. falar, vai. Não, você tem que ir. É importante para você. E isso faz parte da sua saúde também, saúde espiritual. É uma das fatias dessa pizza. Não adianta só cuidar do corpo, da inteligência, da cultura, de falar vários idiomas, de ser uma pessoa notável, mas não ter uma base religiosa, espiritual. E eu vou te ajudar nessa formação, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba a dimensão disso ainda, a importância disso na sua vida. Mas eu sei e eu vou te ensinar isso, eu vou te passar isso. Então você vai. Pega pelo braço, amarra no carro, mas E vai, vamos né, embora, Iraci? é isso mesmo. Tem que ir. Não tenha conversa de, ai, não quero, não gosto. Uhum, Ninguém pergunta o seu gosto, ninguém está interessado em saber se você gosta ou não gosta. uhum. Não é de comer nem de passar no cabelo. E tem um Então, detalhe aí, né, que eu vejo muito acontecendo, sabe? Tem pais que levam para a evangelização, mas não estão de fato ali, sabe? Interessados naquilo. É como se fosse assim: ah, ele precisa de uma religião, então vai lá para o centro espírita e, em vez de estar ali participando do curso dos pais, ou levando para casa o que aprenderam juntos, falando sobre isso, fazendo o culto do Evangelho no lar, para trazer também, nos outros dias da semana, a criança próxima à evangelização, eles simplesmente delegam, transferem essa responsabilidade somente para a casa espírita e saem fora. E eu acho que, assim, é uma hipocrisia. Não funciona desse tipo, eu jeito. passo, largo lá, depois Largo volto lá, pegar. eu deixo lá na evangelização, aí eu vou fazer meu mercado, eu vou fazer minha unha, vou cortar meu cabelo e tal, depois eu pego e vou para casa como se nada tivesse acontecido. Então, assim, o que realmente as crianças aprendem? Com exemplo. Exatamente. E as atitudes, não só falando coisas ou apontando para alguma coisa. Não, precisa de uma atitude, do pai estar ali envolvido, engajado, dedicado nessa formação espiritual também. Senão, qual é o propósito? Com certeza, porque a criança vê que o pai vai, larga lá e sai, tipo, se divertir, sai na cabeça deles, né? Não tem compromisso nenhum. Uhum, Agora, eles se sentem, eu sou obrigado a ir. isso. Pois é, mas quando o pai deixa a criança na escola, o pai vai para outra responsabilidade, vai para o trabalho, Uhum, exatamente. né? Então a criança tem que ter essa visão, Sim, né? exatamente. Então é muito importante participar, compartilhar, né? É um evento de família. É maravilhoso a gente ter essa oportunidade, né? São mais horinhas só do um sábado que a gente vem aqui e escuta uma boa aula sobre os evangelhos, sobre Joana de Ângeles, sobre as leis que existem, morais e tudo mais. E sabendo que os nossos filhos estão ali também, participando com os mesmos assuntos que a gente está aprendendo no curso dos pais. E a partir dali, a gente sai. Sempre que eu trago a minha filha aqui, não seja aos sábados, ela sempre, quando eu vou buscar ela na sala, ela pergunta: papai, o que você aprendeu na sua aula? A primeira coisa que ela pergunta: qual foi o tema da sua aula? Se eu não estiver ali atento, prestando atenção, eu estou no sal. Porque ela vai falar: ué, mas você não estava assistindo? A gente vai falar agora sobre a aula. Ela me cobra. Olha Sabe? que bacana, Muito né? interessante. Aí a gente conversa a falar sobre aquilo e vai despertando o interesse.
É muito diferente quando os pais estão ali também dedicados, dando atenção, olhando para uma coisa que também as crianças estão interessadas e gostando. São ativos, né, atuante, ou seja, eles têm uma interação na conversa, né, porque tem o assunto daquilo, e a criança acaba despertando interesse também, né? Com Uhum. certeza. Sim, sim. Observamos sempre pais que tentam suprir suas ausências com presentes materiais, com levar para festinhas, essas situações todas. Como isso afeta a formação dos filhos, Ricardo? Nossa, afeta muito, Iraci. Por quê? Os pais, tudo bem, eles têm que trabalhar, eles têm que ganhar dinheiro, sustentar a casa, eles vão dedicar várias horas do dia para isso. Mas, por isso que existe um sacrifício aí. Porque vão ter algumas horas do dia que precisam também ser dedicadas aos filhos. É necessário isso, sabe? Ah, mas eu vou estar muito cansado, eu prefiro ficar vendo o meu jogo de futebol, tomando a minha cerveja, deitado na cama no meu celular e deixo as crianças de lado. Isso é uma irresponsabilidade. A gente vai ver no livro Reconstruindo Emoções que a doutora Anise vai trabalhar esse assunto no capítulo egoísmo. Porque é um egoísmo dos pais com os filhos, de não estarem ali engajados. Aí o que eles percebem? Poxa, também eu tenho que fazer alguma coisa. Filho, o que você quer ganhar de presente? O que você está precisando? O que os seus amiguinhos têm que você pode ter também? Ah, eu quero o celular XYZ, o tablet não sei das quantas, o videogame não sei do quê. Aí o pai vai dando o quê? Objetos. Para tentar tapar um buraco que não é do ter, é do ser, sabe? E isso vem gerando consequências. Porque as crianças, elas vão aprendendo dessa forma. Aí elas Exato. querem sempre o quê? Uma recompensa. Elas vão começar a falar, eu tiro nota boa, mas você tem que me dar alguma coisa em troca. E às vezes os pais não têm condições de dar aquilo que estão pedindo e mesmo assim fazem a compra seja lá o que for, parcelam em 500 vezes a perder de vista e dá aquilo para o filho que é para o filho acalmar, calar a boca, ficar lá quieto, né? Exatamente. Nossa, olha só. Em vez de sentar ali, né, pegar um papel, uma caixa de lápis de cor, ou tinta, ou pegar uns brinquedos quaisquer e dedicar, nem que seja 20 minutos, meia hora com seu filho ali, no final do dia, já é mais que o suficiente. Já valeu a pena. Com certeza. Conseguir ouvir. Como é que foi na escola? Ah, mas quem é o fulano? Quem é essa menina que você está falando? Me conta mais, trazendo as experiências com a professora. Será que o filho está sofrendo bullying? Será que ele está sendo discriminado? Será que ele está sendo bagunceiro demais? Onde é que está a participação? Como é que a gente vai conhecer os nossos filhos? Pelo que a Com babá está certeza. falando? Pelo que a professora botou na agenda? Ou eu tenho que saber como é o meu filho? Sentar lá e entender e compreender ele. Exatamente, porque não basta ser pai, tem que participar, né? Exatamente. E aí a gente vê que os pais acabam não sendo tão participativos assim, né? Acabam tendo, deixando mais na mão da mãe, na mão dos avós, e eles querem o tempo deles livre, né? Mas a criança cobra isso, necessita disso, né? Com certeza, com certeza. É muito, muito fácil a gente delegar para os outros, né? Paga ainda. Ah, não, eu pago para você ficar com meu filho. Eu não quero me apurrinhar, não quero ter dor de cabeça e tal. Mas isso é o quê? Uma ausência muito clara. E a espiritualidade, ela percebe esses movimentos, sabe? E Com uma hora certeza. vai vir aí. O que você fez para o desenvolvimento do seu filho nessa existência? Pois é, aí que o bicho pega, né? É. Nós vamos para um pequeno intervalo. Tomar um chazinho gostoso, quentinho,
minutinho, olha só que gostoso. E voltamos já já. Aguarde um minutinho. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje batendo um papo muito gostoso, porque se aproxima o Dia dos Pais. Já está chegando e nós estamos aqui para falar disso. Qual o papel do pai na vida da criança? E hoje trouxemos um convidado muito querido, novamente no nosso programa, que é Ricardo Cury, psicólogo, e vem falar um pouquinho a respeito do papel do homem na vida do filho. Vamos ver, então, sobre um outro aspecto, porque na sociedade contemporânea, Ricardo, nós vemos muitos homens homoafetivos com interesse de construir família, adotando criança. Qual a sua visão sobre isso? Iraci, a minha visão, não importa se é homo ou hétero afetivo, sabe? O que importa é se há amor dentro de casa. Eu vejo muito casal heteroafetivo também com problemas na paternidade, na maternidade, abandonando, brigando, traindo, batendo, agredindo, sabe? E vejo pessoas homoafetivas educadas, gentis e que têm discernimento e consciência para educar uma criança. Então, assim, é uma realidade. As pessoas estão realmente se unindo, buscando parceiros com responsabilidade, que pensem também no que seja melhor para uma criança. E a criança vai conviver com esse cenário, olhando duas figuras masculinas, dois pais, nesse caso. E vamos ver como é que isso acontece na prática. Mas eu acredito muito mais que o amor sobrepõe qualquer uma diferença que possa haver nesse sentido, sabe? Não importa se tem ali uma mãe, uma pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino. Para a criança, o que ela recebe está muito além disso, que é o afeto, é o carinho, é a atenção, é o ensinamento, tudo isso que a gente vem falando aqui no programa, sabe? Uhum. Com certeza. E a gente sabe que na antiguidade era normal, era comum, sem discriminação, casais de homoafetivos, né? Uhum. Então, depois, com uma mudança, né, de educação, enfim, de cultura de cada país, de tudo é que foi se transformando. E hoje parece que tem muitos casais que estão adotando essa prática de trazer criança para dentro do lar, Sim, né? sem Para dúvida. trazer naquele convívio. Uhum. Você acha que isso muda a cabeça da criança? Você acha que muda a visão da criança? Ou estimula ela a ser homoafetiva também, ou não? Tem um desafio aí. Por quê? Onde a criança pode encontrar dificuldades diante disso? No preconceito, na discriminação, desde as brincadeiras na escola, no Dia das Mães, quem veio foi seu pai, porque você não tem mãe, só tem pai. Essas coisas assim, isso pode, de alguma forma, ir desequilibrando um pouco a estrutura da criança, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado para que essa criança seja preservada desse tipo de coisas e que ela tenha muita compreensão desde cedo de como é a família dela. Entender bem como que ela está inserida nessa família, porque ela não pode se sentir culpada. E o que mais acontece é isso. Eu sou o culpado. A criança transfere muito a culpa para ela mesma, né? Exato. E então, essa decisão não foi dela, foram dos pais que resolveram adotá-la. E isso nada impede de ela ser heterossexual,
cisgênera e ela ter uma vida com uma parceira ou um parceiro do sexo oposto, não tem nenhum problema em relação a isso. Desde que os pais sejam pessoas responsáveis, honestas, dignas de ensinar exatamente isso. Filho, não quer dizer que eu e o seu pai somos homossexuais, homoafetivos, que você também tem que seguir o nosso caminho. Pelo contrário, você é livre para se relacionar com quem você bem entender, desde que faça sentido, que tenha amor, que seja uma relação de entrega profunda. E aí a gente ensina tudo que a gente aprende de moral, né, do que é um relacionamento sério, porque tem muita banalização hoje em torno disso, Tem. sabe, Iraci? E muita banalização e muita promiscuidade. Exatamente. A gente vai chegar, a gente tem que falar disso aqui, sabe? Com certeza. Com certeza. Segundo a doutrina espírita, sabemos que existe a parentela corporal e espiritual, Ricardo. Como a figura do pai é vista sobre os olhos dos espíritos? Olha, para os espíritos, o pai e a mãe ali, eles são uma representação também dessa parentela espiritual. Apesar de estarem num corpo de carne, na maioria das vezes, não é sempre, né? O pai e a mãe, eles têm um papel primordial na reencarnação daquele espírito que está vindo ali. E isso passa a ser o quê? Uma parentela, além de corporal, também é espiritual. Mas eu vejo também por outro lado, porque pai e mãe não é só quem bota o filho no mundo, mas é quem cria, quem educa. Não necessariamente é um parente de sangue. Pode Exato. ser uma pessoa que se entregou para isso, para criar aquela criança. Um pai adotivo, uma mãe adotiva, a gente não pode dizer que não são pais ou mães, mas são de uma parentela espiritual. Porque há também aí um vínculo que transcende uma única existência, que já vem de uma outra história, sabe? Então, eu olho muito tranquilamente, assim. Às vezes a pessoa tem um filho, a mãe desencarnou no parto. E aí? Aí o pai assumiu a criança. Ele encontra uma outra parceira, anos depois ou meses depois, e essa parceira vai ser a mãe dessa criança se isso der certo desse jeito, sabe? Não nasceu do ventre dela, mas ela é uma mãe espiritual, é óbvio, ela está ali exercendo esse papel de mãe. Porque pais são aqueles que acolhem e que educam, que cuidam, que estão ali, né? Em todos os momentos mais difíceis, principalmente, e que estão compartilhando. Agora, porque ser pai consanguíneo é muito fácil, né? Muito. É simples, porque a pessoa pode estar drogada, pode estar bêbada, não sabe nem o que fez, e, tipo assim, Exato. ele não, aquele ser não foi fazer um filho, né? Ser um co-criador. Simplesmente foi alguém que teve uma relação sexual sem compromisso nenhum, pronto, acabou. Então, tem uma diferença entre ser pai e pai, Exato. né? Exato. Por isso que tem orfanato, por isso que tem casas que acolhem crianças nesse sentido, assim. Os pais, a gente não sabe o rumo que tomaram, se houve desencarne, se houve abandono, mas a criança está ali e ela precisa ter alguém que represente essa figura. Às vezes encontra isso dentro da própria família, um tio, um avô, uma avó que está ali e assume as responsabilidades, porque não é só trazer para dentro de casa, é todo aquele processo de estar ali educando. Ou às vezes alguém de fora que está ali numa fila de adoção, que não consegue ter um filho biológico por infertilidade, por esterilidade e tal, e vai amar muito, talvez até mais, do que uma mãe e um pai de laços sanguíneos, sabe? Então a gente pode ficar bem tranquilo, acho que a doutrina espírita, ela explica muito bem essa dinâmica. Exato. Tem um caso
até recente que aconteceu de uma menina com 12 anos, 13 anos, parece, que engravidou como barriga de aluguel de um casal que a mulher é uma delegada Certo. e o marido desencarnou. Uhum. Mas ela foi barriga de aluguel, está sendo barriga de aluguel dessa menina. Aí o que acontece? Ela faz tudo para a menina, uma pessoa sem condições financeiras, né? Mas ela faz tudo para a menina, dá tudo que a menina quer, paparica, tem empregada para tomar conta, leva para viagem, para isso, para aquilo, porque ela fala: esse filho que está vindo é meu. Uhum. Essa mulher fala. Qual seria a posição dentro disso, sendo que a menina ela é nova, tem 12 anos, é menor, né? E depois que nascer essa criança, Uhum. qual vai ser o papel dessa menina? Nossa. Como é que foi feito esse acordo, sabe? Estou muito curioso para entender melhor, assim, como assim uma barriga de aluguel? Uma menina de 12, 13 anos já se submetendo a isso, sabe? Quem é essa delegada? Qual é o papel dela? Qual é o arranjo que elas fizeram para que isso acontecesse, assim? Então, eu não sei como que a gente pode pensar, mas o que eu vejo nos casos de barriga de aluguel? A menina ou a mulher que está se colocando como uma barriga de aluguel, ela se apega ao filho quando ele nasce. Quando ela está ali na maternidade, ela pega aquela criança, ela olha, se ela colocar no colo, dá amamentação e tal, aquilo mexe muito com a cabeça dela, fica muito balançada a ponto de ela, às vezes, não querer entregar o filho, mesmo tendo feito um contrato e estabelecido aquilo como uma gestação para o outro, porque tem uma Sim, ligação muito forte, sabe? Tanto que às vezes eles preferem que essa mãe nem veja a criança depois que a criança nasce. Você vê como isso está no instinto materno mesmo, com de certeza. procriação, sabe? Então dá muito problema isso, sabe? Essas questões de barriga de aluguel. Se as pessoas não tiverem uma cabeça muito boa, muito madura, em algum momento isso pode degringolar. Mas fiquei curioso com esse caso de uma menina de 12, 13 anos. 12 anos, 12 para 13 anos, ela está grávida, essa mulher, essa senhora montou uma casa, botou ela na casa, paga aluguel, empregada, tudo. Agora, quando essa criança nascer, ela vai pegar essa criança e vai levar embora, porque é filho dela. Uhum. E a vida dessa menina? Vai ser. Porque agora ela fala assim, ela foi entrevistada, a menina, né? E essa menina entrevistada, como é que ela te trata? Ah, ela faz tudo para mim. Ela me leva a viajar, ela me dá iPhone, eu tenho computador, tudo que eu peço, ela Uhum. dá. Tudo que eu tenho vontade de comer, ela manda trazer para mim, manda buscar. Mas a criança está na barriga dela. Nossa. A gente só vai saber mesmo quando essa criança nascer. E as atitudes que essa mãe biológica, que é essa garota hoje, vai ter diante disso. Porque, assim, como a barriga está ali ainda, crescendo e tal, ainda não caiu muito essa ficha de que aquele neném que está nascendo ali tá vindo dela. É um filho dela biológico, sabe? Se ela não tiver uma cabeça muito boa em relação a isso, que ela está gerando esse filho para outra mulher, que é a delegada, né? É, Ela pode ter problemas, sabe? E parece que a delegada também está, de alguma forma, persuadindo a menina
cada vez mais dando presentes e fazendo várias coisas para ela se sentir confortável Por nessa ser uma menina em situação situação socioeconômica de mais baixa. dificuldade mais baixa, quer dizer, ela está tendo acesso a um mundo, a coisas que o pai dela mesmo que contou Nossa, que a filha estava grávida. pois é, muito complexa essa situação. Ela está grávida hoje, vamos acompanhar como é que vai ser isso, né? Pois é. Essa menina, porque ela não tem cabeça ainda, amadurecimento, para falar assim, não, minha barriga é de aluguel, tal, quando nasceu o nenê, seu filho vai embora, pronto, acabou, e minha vida que segue. Mesmo porque ela já não vai mais, provavelmente, ter o contato com o bebê, Uhum. né? É essa que é a maior dificuldade, sabe? Porque uma é de comunidade, a outra é de uma outra vida, classe social. É lógico que ela não vai deixar nessa educação. E ela vai continuar oferecendo essas mesmas facilidades materiais para essa menina. Porque a menina vai passar por um luto, como se ela tivesse perdido a criança. O luto, por mais que a criança esteja viva, vivendo em um outro lugar, numa outra casa, e ela não vai ter acesso a essa criança, eu acho que é um luto muito mais difícil de lidar. Porque quando uma pessoa morre, você vê o corpo, entende que morreu, e vai doer, mas vai passar pelas etapas do luto. Mas nesse sentido, é uma morte de uma pessoa que está viva, ou seja, de uma pessoa que continua viva, Uhum. porque houve um rompimento, você não vai mais ter contato com essa criança. Como é que você lida com isso? Os anos vão passar, aquilo não vai ser um evento esquecido na vida dessa garota, é óbvio que não. Como que ela vai trabalhar esse abandono compulsório que ela teve que se submeter? Ela teve que largar a criança de uma maneira impositiva agora, que isso provavelmente vai acontecer. E aí ela vai ter que conviver. Caramba, estou aqui na minha miséria, na minha pobreza, na minha dificuldade, e a minha filha ou meu filho está em algum lugar nesse mundo, vivendo uma vida equilibrada, feliz, bem estruturada, com uma outra pessoa que não sou eu. E aí pode vir revolta, pode vir senso de injustiça, sofrimento, dores emocionais, que ela vai ter que, sabe, No lidar. sentido de ela me deu tudo que eu queria enquanto o bebê estava na minha barriga. Saiu da minha barriga, cortou Pois tudo, é. não tenho mais direito a nada. Posso ganhar alguma coisa, posso ter ganhado, sei lá, Mas um qual é o preço do valor. seu filho? Pois Qual é é, o né? preço do seu filho? O que o dinheiro compra? Compra um filho de alguém? Exatamente. Para alguns realmente compra. Para outros não vale nada, porque jogam criança na lata do lixo. Quando Sim. nasce, é a troco de nada. E tem gente que vende, mas tem gente que não abre mão. Pode vir toda a fortuna do mundo, meu filho vai ficar comigo. Então a gente tem que entender bem a cabeça dessa menina para entender, será que ela vai dar conta dessa história? Ela vai ter Né? um problema psicológico aí, um transtorno bem Ela vai complicado. precisar provavelmente de um Porque ela ainda é uma acompanhamento. criança. É uma criança, Tá, ela tá não está entrando na tendo... adolescência. Exatamente, exatamente. É um caso Tomara que bem. ela consiga, assim, alguém, né, um psicólogo que possa ajudar ela nesse início, acompanhar mesmo ela, assim. Fazer um trabalho importante com ela para lidar com essa situação. E mesmo porque, pela idade dela, acaba sendo também um parto que pode bota ela em risco. Não tem amadurecimento para isso. Sim, é. Né? Então, a gente sabe que. Eu estava vendo uma reportagem com um neurocientista e ele estava explicando, ele estava dizendo que a mulher ela só está realmente preparada para ter filhos
após 24 anos. Caramba! É, só aí que o organismo dela está preparado. E você vê crianças que está realmente completo, né? Você vê crianças que estão na gravidez e, tipo assim, tá brincando de casinha. Quer dizer, Sim. que hoje ainda brincam de casinha, não sei nem do que brincam, Estão né? brincando de outra coisa. É. Agora, se a gente for pensar nisso, né, Iraci, Deus faz um trabalho brilhante, porque o que nasce de criança aí, de mãe que tem menos de 24 anos, no mundo inteiro, o tempo todo, e são gestações e partos saudáveis, é enorme, sabe? Com certeza. Ricardo, a gente observa muito hoje a falta de limite dos jovens. Eles aceitam tudo sem pudor, vão se entregando às drogas, sexo, alcoolismo, enfim. Até que ponto os pais são responsáveis por esse problema social do jovem? Eu atendo muito pai em consultório que traz essa culpa, sabe? Ah, não, meu filho está perdido, meu filho está se entregando às drogas, aos vícios, ele não quer saber de nada, não quer estudar mais, não quer fazer faculdade, não quer não sei o quê. E se sentem realmente fracassados como pais, sabe? Mas a gente tem que entender também até onde vai a educação dos pais e a partir de que momento começam as escolhas daquele indivíduo que é um espírito que está reencarnando, que tem uma história por trás disso tudo, tem tendências, tem vícios atávicos nessa pessoa que ela precisa lidar, precisa trabalhar essas fraquezas. E então, assim, os pais têm responsabilidade. Mas espera aí, vai ter um momento que eu acho que não é somente com 18 anos, muito antes, os adolescentes ali já fazem suas próprias escolhas também e acabam tropeçando por eles mesmos, não por falta de ensinamento dos pais. Nesses momentos, os pais podem, de alguma forma, ter a consciência limpas que fizeram um bom trabalho. Por isso que eu reforço aqui a ideia da evangelização infantil, do grupo jovem, do curso dos pais. Para mim, são os ambientes mais sagrados que tem num trabalho espiritual, que é onde a gente consegue ali desenvolver um trabalho para que não haja esse problema lá na frente. E se houver, os pais estão conscientes que eles deram o melhor. Por mais que a gente dê o melhor na educação dos nossos filhos, a gente nunca sabe o dia do amanhã. A gente né? nunca sabe o quanto é o melhor, o suficiente, Uhum. e o quanto já é excessivo. Exato. E aí, quando a gente não tem essa percepção que já é excessivo, a gente fica na culpa. E é uma culpa destrutiva, sabe? Pais entram em depressão, amarguras, melancolias, porque acham que, assim, eles que são os culpados dos filhos estarem agindo dessa forma, mesmo já com 30, 40 anos de idade, os filhos, os pais ainda acham que eles são os responsáveis, sabe? Como se ainda tivesse alguma ligação visceral com aquelas almas. Né? Mas, como eu falei, a gente entrega os filhos para Deus. Exato. Né? E, a partir desse momento, eles conseguem caminhar com as próprias pernas. Se eles não conseguirem, a gente vai estar aqui, de longe, observando. E as escolhas são deles. Mas a gente vai dar o suporte na medida que a gente pode ajudar. Com certeza. Ricardo, a imagem de família nos dias de hoje vem sendo muito atacada e nós espíritas precisamos nos posicionar diante disso. Como podemos divulgar a importância da família nos cursos, palestras e outras atividades dentro da Casa Espírita? Aqui no Seja, esse ano eu estou dando o livro Constelação Familiar, que é uma obra da Joana de Ângeles, que fala de família de diversos aspectos. A Joana está observando como é que funcionam as nossas famílias e ela vem trazendo exatamente os problemas mais comuns que acontecem.
E como a família hoje é um protótipo da sociedade. Se a gente quer uma sociedade melhor, um futuro mais digno para o nosso país e tal, a gente tem que investir na família. Com certeza. Investir na família como uma unidade cristã, né? Uma unidade que se fale de Jesus, uma unidade de caridade, de serviço uns aos outros. A base da família é a entrega, é o serviço. É fundamental, né? O que a minha mãe está precisando hoje? O que o meu pai está precisando hoje? Será que eu vou ali comprar alguma coisa para ajudar dentro de casa? Não, peraí, deixa que eu arrumo aqui o meu quarto. Não, ou o contrário também, os pais ali ajudando os filhos nas suas questões. Essa troca, que já começa cedo, desde você tirar o lixo, levar lá na lixeira do prédio, ou fazer uma doação com seus brinquedos, que você pode ser estimulado para isso, são pequenos gestos que estão o quê? Plantando sementes da caridade nessas pessoas, desde sempre. E assim, a sociedade, se a gente for ampliar isso, a sociedade é a grande beneficiada desse trabalho bem feito na família. Então, a família é esse berço que a gente espera uma sociedade melhor através dela. Se não tiver esse movimento, porque a gente vê que os filhos acabam completamente soltos, né? Sem limites e, por um outro lado, também carentes, porque gera uma carência a falta de limite. Exato. Né? Uhum. Geram vários problemas psicológicos exatamente porque não tem limite, porque o pai não fala não, o pai não sei o que, faz qualquer coisa para que aquela criança, aquele jovem não dê trabalho, né? Porque educar é trabalhoso, mas quando você educa, eles não dão trabalho. Né? Jesus tem uma frase que ele fala assim, que seja o sim, sim, e o não, não. Qualquer coisa diferente disso é obra do maligno. E isso a gente tem que carregar, como pai, como mãe. Se o nosso sim para os nossos filhos vira não, ou o nosso não vira sim, a gente está criando uma fraqueza na relação pai e filho, e, consequentemente, marido e mulher. E a família toda se fragiliza diante de uma troca de uma palavra tão simples, do sim virar não, de o não virar sim. Então, a educação é a gente sustentar o não como sendo não. Na hora que tem que dizer não, é não. E o sim também, ele é muito bem-vindo na hora que tem que dizer sim. E assim a criança vai entendendo o poder da palavra que ela vai ter também e dos pais sobre ela. E assim vai o desenvolvimento. Então, Ricardo, te agradeço e te dou parabéns pelo Dia dos Pais, por estar aqui no nosso programa, falando de como é difícil também o papel do pai. Muito difícil, desafiador, mas a gente consegue. É isso aí, muito obrigada. Nada. E, lógico, um Dia dos Pais maravilhoso para você que é pai, para você, mãe, que também cumpre o papel de pai, que tenha um Dia dos Pais maravilhoso, de muito amor, muita união, muita alegria, e que não seja um dia, mas que sejam todos os dias do ano. E para isso a gente deixa aqui um beijinho cor-de-rosa, cheio de muito amor e paz para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.